Calvície, esse é o nosso tema com o dermatologista e tricologista Dr. João Simão. Dr. João, um prazer estarmos juntos novamente para falar desse tema que aborda homens e mulheres. É mais comum nos homens, né? Então a gente vê mais, né? Os homens se incomodam mais ultimamente, né? Porque antigamente ficava calvo e não se importava, né? Hoje os homens se incomodam mais, mas as mulheres ultimamente têm se preocupado cada vez mais com a calvície, então tem ficado mais evidente que as mulheres também têm calvície, então elas também procuram o tratamento. Gente, essa coisa da calvície na mulher, eu não sei se antigamente não se dava nomes, né? Ou se realmente hoje existem mais mulheres que têm. Não era uma coisa comum da gente falar, fulana tem calvície. Quer dizer, calvície era sempre relacionada ao homem. E hoje a gente vê que tem muitas mulheres que têm e que buscam ajuda, né? É que a manifestação é diferente. Então, o homem é bem evidente. Então, tem entrada, né? Diminui o cabelo ali naquela carequinha do padre, né? Que o pessoal fala. Então, na mulher, como é uma perda mais difusa, mais central, então vai diminuindo aos poucos, vai afinando. Às vezes, as mulheres mais antigas talvez não se incomodavam muito, viviam menos também, então às vezes não aparentavam. Aí chegava lá quando era mais avó, assim, com pouco cabelo também, não se incomodava, não tinha essa preocupação. Não é que aumentou a incidência, mas eu acho que se prestou mais atenção nesse problema nas mulheres também. Você falou uma coisa que é um tema, inclusive, para a gente conversar bastante sobre, né? Que é a questão da longevidade e essa questão da saúde e dos cuidados, que eu acho que tem tudo a ver. Realmente vive-se mais hoje, então a mulher com 50 anos já era uma senhorinha, tá com aquele cabelo de vozinha e tudo certo. E hoje não, tá com 50 anos, tá inteirona. Mudou muito, né? A longevidade, a saúde, as pessoas... o tempo de trabalho útil também da vida das pessoas, né? Então, assim, mudou muito. As pessoas são muito mais ativas hoje em dia, né? E aí, com tudo isso, a gente cuida de dentro e tem que cuidar de fora, né? As pessoas querem ficar bem, querem ficar com o cabelo, porque o cabelo faz parte da moldura do rosto, muda assim, o aspecto psicológico de mulheres que têm calvície grave, às vezes algumas doenças de cabelo também mais sérias, que perdem o cabelo, então isso afeta muito a autoestima, principalmente das mulheres, então por isso a gente tem que cuidar desses pacientes. Mas você sabe que é uma coisa interessante? Lógico que para a mulher eu acho que é mais significativo, mas cada vez mais eu noto o quanto para os homens também é importante. Inclusive, a geração nova, os meninos jovens, né? Eles já começam aí, desde cedo, a se preocupar com o assunto. Porque algumas calvícies em homens são bem precoces. Então, a partir do momento que já entra na adolescência, alguns meninos já começam a apresentar alguns sinais de calvície, um afinamento leve. E isso já se você vê que o pai é calvo, tem uma calvície importante, ou a mãe tem calvície também, já começa a cuidar desse adolescente para ele não evoluir para uma calvície evidente. Assim, você vai atrasar esse processo, vai deixar esse menino com mais tempo com o cabelo mais cheio, assim, durante toda a vida, né? Então, eles estão se preocupando mais, sim. Principalmente os adolescentes, a geração nova, se preocupa em não perder o cabelo. Bom, nós vamos falar de todos eles, dos homens, daqueles que já perderam, se tem jeito, se não tem jeito, dos meninos. Mas vamos começar falando das mulheres. Como é que é essa questão, né? Você comentou que a calvície feminina, ela é mais difusa, quer dizer, ela se espalha pela... Isso, pra gente falar, calvície de padrão feminino é uma calvície que dá aqui em cima, no topo da cabeça, e normalmente preserva essa região da frente. Então, começa a perder em cima, começa a afinar, começa a enxergar mais o couro cabeludo, então essa risca do meio do cabelo começa a ficar mais evidente, e isso vai progredindo até casos mais graves de ficar com bem pouco cabelo ali em cima mesmo, né? Então, e como é que é isso? Como que é o tratamento? Existe assim, a pessoa que já tem a calvície, tem tratamento? É possível recuperar esse cabelo perdido? Nas mulheres, principalmente nas mulheres, a gente tem que fazer primeiro uma investigação hormonal, né? Nos homens, não. Os homens, normalmente, é um processo de calvície comum mesmo, masculina, genética e tal. Nas mulheres tem esse aspecto genético também e tem um aspecto hormonal. Então, mulheres que têm síndrome dos ovários policísticos, que aumenta um pouco os hormônios masculinos. Tem algumas outras coisas que as mulheres têm de alteração de ciclo menstrual, algumas alterações hormonais, tireoide, muito importante nas mulheres. Essas alterações são mais comuns nas mulheres. Então, na mulher, normalmente a gente faz primeiro uma investigação hormonal para ver se ela não tem nenhum outro problema e não só a calvície genética. E aí a gente parte para o tratamento. O tratamento nas mulheres não é tão
tão ainda muito bem estabelecido como nos homens. Nos homens o tratamento é muito bem estabelecido, funciona bem, a gente tem vários medicamentos. Nas mulheres ainda é um passo atrás dos homens, um tratamento mais difícil, mais prolongado, algumas não funcionam muito bem, outras funcionam. Então, na mulher, cada caso é um caso, a gente tem que analisar individualmente. Se ela vai engravidar ainda, né? Se ela já tem os filhos que ela não quer mais engravidar, que idade ela tem. Então, na mulher é mais complexo o tratamento. E essa calvície feminina, ela tem uma idade específica? Tipo, a partir de X anos é que começa, ou não? Por exemplo, porque os homens você mencionou, meninos. Tem menino que começa mais cedo. Tem umas meninas que a partir do momento que elas menstruam, começa o ciclo hormonal, principalmente se elas têm alguma alteração de ovário policístico, alguma alteração ali já que aumenta os hormônios masculinos, elas já começam a apresentar sinais já na adolescência de calvície. E algumas têm uma genética tão evidente, assim, que tem familiares com calvície, que elas já começam também precocemente com calvície. Então, a partir do momento que elas têm o primeiro ciclo menstrual, se já tem genética, ou se tem alguma alteração hormonal, elas já podem desenvolver calvície. E a gente, né, a gente estava até conversando, você mencionou, hoje em dia vive-se mais, tem toda essa questão. Mas ao lado disso, independente aí da idade, de que se vive mais, etc e tal, há um índice maior de mulheres que têm calvície hoje em dia do que antigamente? Não, é a mesma proporção em relação à genética. Algumas coisas mudaram. Por exemplo, existem algumas doenças novas de cabelo que apareceram aí na década de 90, nas mulheres principalmente, que é um tipo de alopecia. Essa ficou mais evidente, que se chama alopecia fibrosante frontal. Essa que a gente não sabe direito a causa, a gente vê várias mulheres com a testa bem grande, assim, que o cabelo vai indo para trás. Isso é uma doença nova que apareceu e muito evidente. A gente não sabe a causa ainda e isso aumentou. Mas a calvície em si, não. O que aumentou também, que a gente tem percebido, mulheres que passaram a usar hormônios, então às vezes chip, às vezes DIU, que tem hormônio, e aí às vezes não faz um acompanhamento específico para o cabelo junto com esses tratamentos, e aí o cabelo afina também. Então isso a gente viu um pouquinho, um aumento dessa incidência aí de calvície, mas por esses fatores mais externos, assim. Então, se a mulher vai fazer um tratamento hormonal, alguma coisa, se preocupe com o cabelo também, né? Fazer esse tratamento conjunto. Cabelo e hormônio se conversam, tem a ver? E mulher tem tudo a ver. Cabelo e hormônio tem tudo a ver, influencia muito o cabelo da mulher a questão hormonal. Nos homens, já tem o hormônio masculino, a testosterona própria dos homens, que aí faz o efeito ali no cabelo, ela converte num outro hormônio, que é o DHT, e esse hormônio faz o cabelo afinar. Aí se o homem faz reposição hormonal também, se utiliza testosterona e tal, isso aumenta esse DHT, também afina mais o cabelo. Então, mas o homem é uma coisa mais fácil de verificar, é uma coisa mais exata. Na mulher, a mulher como é mais complicada. Até nisso, complexa. O ciclo hormonal é muito complexo, são muitos hormônios envolvidos, então é uma outra abordagem. Tem ciclo menstrual, é bem diferente do homem, né? E aí, essas mulheres, né? Bom, digamos, o quadro já está instalado, né? Identificou ali que existe uma calvície feminina. Os tratamentos, né? Você mencionou que tem vários, que depende, muita coisa. Mas a gente vê muita coisa, muita mídia, muita rede social divulgando aplicação, shampoo, tarará. Todos esses artifícios, né, que a gente vê por aí, que são assim, que a mídia, quando a gente fala mídia hoje em dia, assim, a gente tem internet, né, que você é bombardeado. A pessoa falou calvície, meu cabelo caiu, pronto, o celular já ativou lá os robozinhos e começa a chegar propaganda. Se você fala, ele escuta, né? Ele escuta, e aí já começa a sair aquele monte de propaganda. O que realmente funciona, o que é mito, o que tem que prestar atenção, como é que é? Primeiro, um diagnóstico correto, né? Então, assim, é calvície de padrão feminino mesmo, e a gente vai tratar, porque tem outras coisas que parecem calvície e não são. São algumas doenças que causam fibrose ali e são irreversíveis. E aí, se o diagnóstico é errado, o tratamento é errado e a pessoa continua perdendo cabelo, não funciona e às vezes é irreversível. Então, primeiro o diagnóstico. Então, realmente, tem alopecia de padrão feminino. E aí, o que hoje tem de evidência realmente que funciona para a mulher? Porque tem muita coisa realmente, as pessoas querem vender tratamento e você cai nessa onda de usar um monte de coisa e às vezes muita coisa não funciona, né? Então, o que é hoje em dia que funciona para a mulher? É minoxidil. Então,
Para a mulher, a primeira linha de tratamento é minoxidil e o minoxidil aplicado no local, o minoxidil tópico. E cada vez mais tem evidências para tratamento da calvície feminina de minoxidil por via oral. Então, hoje, muitas pesquisas envolvidas, talvez até saia a medicação comercial para utilizar, que faz realmente melhorar. O minoxidil oral melhora. Só que aí pode aumentar pelinho em algumas outras regiões. Então, pode aumentar um pouquinho o pelinho no rosto. Mas aí você faz depilação e tudo bem. O que é importante é o cabelo manter, né? Mas então acontece de ter um pelinho aqui. De efeitos colaterais. E é uma medicação que foi utilizada em doses mais altas para tratamento de hipertensão também. Então, é uma medicação que tem que ser feita com acompanhamento médico. Não pode... E tanto é que não se vende sem receita. É uma medicação que só é manipulada em algumas farmácias, com licença. Então, medicação bem controlada, com acompanhamento médico, funciona bem. A gente tem visto mudando a vida das mulheres, crescendo, melhorando o cabelo, engrossa o cabelo, realmente é a medicação de primeira linha, né? E aí a gente tem os tratamentos que são feitos em consultório. Então, aplicação de laser, aplicação de substâncias para estimular o crescimento capilar. Então, isso tem uma infinidade de coisas que podem ser feitas. Umas funcionam mais, outras funcionam menos, né? E existem também fazer um bloqueio dessa enzima, como a gente faz nos homens, com medicações como finasterida e dutasterida para a mulher. Só que isso é uma medicação que ainda não está liberada oficialmente, assim, não está na bula, que é para a mulher. Mas a gente pode usar com algumas condições, que a paciente saiba que isso ainda não é uma medicação label, que a gente fala, né, que é off-label, que é fora da bula, né, e que ela não pode engravidar de jeito nenhum, porque pode trazer consequência para o feto. Então, por isso que a gente deixa, normalmente, para as mulheres que já tiveram a menopausa, aí é mais seguro utilizar essas medicações, e os estudos são feitos mais nessa faixa etária mesmo. Então, a gente usa tudo isso. Então, minoxidil, essas medicações e os tratamentos de consultório. Um resumão aí dos tratamentos femininos. Nossa senhora, é um monte de coisas. Agora, uma dúvida só em relação ao minoxidil. Existe diferença do consumo via oral e o tópico no local? Parece, alguns estudos indicam, até tem algumas teses de doutorado, até que eu vou ser banca agora que vai acontecer. Parece que o via oral ele funciona melhor do que o tópico, dependendo da concentração que você usa. Então parece sim que o oral ele é melhor que o tópico, parece que tem alguma diferença sim. E a questão também que eu vejo é da praticidade. Se você manda a pessoa... Manda não, né? A gente não manda ninguém. Médico não manda nada. Médico manda, sim. Que conceito antigo. A gente prescreve, né? A pessoa tem que aderir ao tratamento, né? O cabelo é dela, ela que vai tratar, né? Se a gente fala para aplicar o minoxidil todo dia, dá uma preguiça, não dá. Tá ali no banheiro, hoje eu não vou passar não é? O comprimidinho tá ali do lado da sua garrafinha d'água, ali do lado do bebedouro, você mais pega, simples. Acabou. Muito mais, a aderência é muito melhor. É muito, entendi. Entendeu? Agora, por exemplo, quanto à questão, né, de nascer um pelinho aqui e outro ali. O comprimido... Você não tem alternativa, né? Vai nascer tudo. Vai nascer tudo. Entrou na corrente sanguínea, foi para aquele corpite e já era. Isso. Vai ter cabelo vai estimular o cabelo por em todo toda lugar. A parte. O tópico é mais concentrado, não é? Ele Por vai exemplo, ficar passa só na no cabeça cabelo. E aí... Acontece às vezes de ter um pouquinho assim nas laterais, quando usa no couro cabeludo, porque às vezes escorre um pouquinho, então às vezes acontece, às vezes um pouquinho na nuca, sabe? Porque de lá vai escorrendo. Porque é da região ali, né? Então ele meio que acaba pegando umas regiões laterais, assim, né? E aí pode nascer ali do lado também, mas não que se você aplicar na cabeça, vai nascer na perna, né? Mas se escorreu assim... nasce. Às vezes a gente vê assim, as mulheres com um pouquinho aqui na lateral, assim, um pouquinho na nuca, né? Pela região ali que aplicou. Até esse que aplica no local, ele absorve para a corrente sanguínea também. A gente tem que ter essa noção. Vários medicamentos que a gente aplica na pele, eles têm absorção pro corpo inteiro. As pessoas esquecem isso. Acho que elas pensam que fica só por ali, né? A pele, ela absorve algumas medicações, né? Precisa hormônio, você pode passar hormônio na pele, ele absorve, né? Então a gente tem que também não exagerar em algumas coisas na pele para ter essa absorção e efeitos colaterais, né? Aí passa um minoxidil assim, daquela toma um banho de minoxidil. Toma um banho, aí escorre, aí vai virando a conga, né? Bom, vai crescendo aqui. Lembra a mulher? Era a conga. A conga não. Como é que chamava aquela mulher? Tinha aquelas coisas de circo. Do parque de diversão. Coisa de circo bizarro que tinha antigamente. Bom, só que é de outra geração que vai lembrar disso. Agora vamos lá, vamos falar dos homens, né? Pelo que eu entendi aí, o universo, o mundo da calvície masculina é maior para quem tem
para tratamentos, para, enfim, para tudo. No homem tem muito mais estudos e muito mais medicações assim já bem estabelecidas, né? Então, realmente, dutasterida, finasterida funciona, já se conhece os efeitos colaterais. Agora também o minoxidil para os homens, para o via oral, cada vez mais sendo introduzido, porque muito homem tem medo, né, de tomar finasterida e dutasterida por conta de efeitos sexuais. Então, geralmente eles aderem primeiro ao minoxidil, né? Isso aí é um tema que a gente vai ter que falar bastante dele, porque os homens, eles morrem de medo, né? E assim, o que é verdade e o que é mito? A gente vai saber alguns hoje. Alguns já chegam e falam assim, não quero tomar finasterida. Já falam, vim aqui porque eu não quero tomar finasterida, porque já sabe, né? Já vem de um histórico aí, né? Bom, vamos então, a gente é muito assunto para falar, vamos começar falando da finasterida. Vamos, que é o grande medo dos homens. O grande medo dos homens, né? O que realmente, primeira coisa, o que realmente ele faz de diferente, de a mais, vamos falar primeiro assim, do que ele tem a trazer de bom. E depois a gente vai falar dos medos. Isso. Então, tem finasterida e agora dutasterida, que ela é mais potente que a finasterida, né? Então a gente usa finasterida 1mg, dutasterida meio miligrama. Então normalmente a gente começa com finasterida 1mg, que é uma medicação mais leve, mais tranquila. Não que a dutasterida faça mal, não, porque até na cabeça do homem que às vezes você dá uma medicação mais forte também vai ser o efeito colateral mais forte. Não é. É o mesmo efeito colateral. É o mesmo efeito. A gente começa normalmente com uma medicação mais tranquila. E essas medicações, finasterida e dutasterida, elas são as únicas que realmente diminuem a progressão da calvície no homem. Então, quando você começa a utilizar, ela vai atrasar o progresso, você vai ter cabelo por mais tempo e você vai engrossar alguns fios que você estava naquele processo de diminuição. Então, são as únicas medicações que realmente têm eficácia assim, a longo prazo, você pode tomar e vai preservar o seu cabelo. Então, são essas duas. Sendo que a finasterida é um pouco mais leve e a dutasterida mais potente, né? São medicações que são utilizadas para tratamento de próstata, né? Do aumento da próstata. É isso que eu ia perguntar. Muitas vezes as medicações, elas são feitas por uma função e aí os estudos vão mostrando que tem outras funções. É o caso da finasterida e dutasterida. Dutasterida. Minoxidil também. Usava para pressão e as pessoas ficavam cabeludas, entendeu? Para tratar então é um efeito colateral que foi transformado num benefício para o paciente, né? E a finasterida e a dutasterida, elas agem na próstata. Para quem tem aumento da próstata, elas diminuem dificuldade de fazer xixi e tal, nos homens mais velhos, né? Esse aumento. Elas controlam isso aí e também melhora a calvície. Então, esse que é o efeito. Elas bloqueiam a ação da testosterona, que se converteria nesse DHT. Vamos falar de novo desse assunto da testosterona, né? Então, assim, o nosso assunto vai e volta, mas não tem jeito. É um bate-papo e é uma conversa assim mesmo. A gente vai e volta inúmeras vezes. Como é que é essa coisa da testosterona em relação à calvície? Então, o homem tem a testosterona, né? Produção de testosterona dele, né? Tá. Ou se ele toma, às vezes, de fora a testosterona também, né? Com uma reposição hormonal e tal. Essa testosterona, ela vai para o corpo inteiro fazer as ações de hormônio masculino, né? No couro cabeludo, no fio do couro cabeludo, tem uma enzima ali que chama 5-alfa-redutase. Essa enzima transforma a testosterona em DHT, que é dihidrotestosterona. Essa DHT maldita faz o cabelo afinar. Ela afina o cabelo. Ela afina progressivamente a cada ciclo capilar. Ele vai afinando, afinando, afinando e some. E aí fica lá o folículo vazio, né? Então esse é o processo durante a vida dos homens que tem genética para ter calvície. E essa enzima, 5-alfa-redutase, ela fica mais localizada nas entradas e no topo da cabeça. Não tem aqui na lateral. Por isso que o homem não fica calvo aqui. Ficam os heróis da resistência, Paralamas do Sucesso, né? Antigo, né? Então sobra aquela faixa aqui, que é onde não tem essa enzima. Então a testosterona nos homens não age nessa faixa. E é de onde se tira o cabelo para fazer o implante. Então tira de uma região que não tem o problema, não tem a enzima e joga para frente. Então você descobre um santo para cobrir o outro. Né? Então você joga para frente. Que aí é outro problema que depois a gente vai falar disso, porque o resto continua caindo, O resto continua caindo. Esse aqui não cai, esse que você coloca para frente não, mas o que estava aqui ainda continua caindo. Por isso tem que tratar também quem faz implante. Tem que tratar. Então é isso que acontece. Então aí a finasterida e a dutasterida bloqueiam essa transformação da testosterona em DHT, que é o que vai fazer, o que faz cair o cabelo. Tá, bom.
Tirando, então, agora eu entendi como é que acontece o processo da calvície. Aí vem a medicação. Isso. Aí, então, converso com o homem. Olha, essa medicação é assim, assim, tem possibilidade de ter efeitos colaterais que é principalmente a diminuição da libido, né? Mas é uma porcentagem baixa de diminuição de libido, sabe? Então, mas quando você fala essa possibilidade, você meio que induz a pessoa também a ficar preocupada, né? E aí tem o efeito do que você fala para a pessoa e ela traduz num efeito colateral. E a gente sabe que impotência, diminuição de libido tem muito a ver com o aspecto psicológico, com comportamento, com o avançar da idade, com cansaço, com estresse, com o tipo de relacionamento, enfim. Tem N fatores que influenciam na libido e na impotência sexual, né? E aí, se você dá mais uma medicação e isso não é bem conversado, pode ser que a pessoa realmente apresente o efeito colateral. Entendeu? E isso aí acabou, pois na cabeça já era, e aí, né? Quem manda no corpo é a cabeça, né? O bom é que, assim, o que tem de evidência é que esse efeito ele é reversível. Então, você para de tomar a medicação, volta ao que era, né? Não tem... Mas, por exemplo, você quando toma a medicação, ela tem um efeito que permanece? Ou porque, por exemplo, existem algumas coisas, academia. Faz academia, tá bem. Para academia, zero. Parece que nunca fez academia na vida. Não, tem umas coisas que são muito ingratas, né? Mas o músculo tem isso, né? Se você fica algumas semanas já sem treinar, ele volta, né? Algumas semanas. Mas você ficar alguns 3 anos... semanas. Mas o que eu quero dizer assim, ele não é uma coisa que você faz... Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui. O Rocutan, né? A pessoa toma o Rocutan. Vai lá, faz o tratamento do Rocutan. Resolve, acabou o tratamento. Acabou, resolveu o problema, acabou. Então, isso do Rocutan é um conceito já mais antigo também, porque porque a gente tem visto que alguns pacientes precisam fazer outros ciclos de tratamento com o Rocutan, que é a isotretinoína, né? Às vezes um só não resolve, então tem que tratar novamente. Seja, faz 2 ciclos, 3, acabou. Mas ela não precisa ficar tomando. Não. Tratamento de calvície é pro resto da vida. Enquanto você quiser ter cabelo... É isso que eu queria dizer. O remédio de calvície, não existe isso. Fala assim, você vai fazer um tratamento de 10 meses e vai resolver e acabou. Não. Da calvície funciona assim. Se você vai normalmente diminuir a sua queda e melhorar assim, o ciclo capilar aí em torno de 3 a 6 meses, que você vê uma estabilização. E aí o efeito máximo é em 2 anos. Desse tratamento com essas 2 medicações. Depois de 2 anos, você mais ou menos entra numa estabilidade do tratamento, só que se você para de tomar, você volta, vai caindo novamente e vai voltando ao estágio inicial. Por quê? Continua ali o negócio ali. Né? Continua. E assim, até te perguntei, porque pra mim é meio óbvio, em função da gente ver outros tratamentos. Que o efeito do Rocutan, ele diminui a glândula sebácea, ele tem um efeito definitivo ali na glândula sebácea. Exatamente. Né? Ele corrige ali aquela alteração. Algumas pessoas precisam repetir, mas aí normalmente vai, né? Fica uma outra lesão mais leve, vai. Mas a calvície, você para de tratar, volta ao seu estágio inicial. E aí, pior, se volta ao estágio inicial, progride para piora de novo, né? Então, por isso tem que tratar para o resto da vida. Aí eu volto no que você disse, porque aí, assim... Parou de usar o tratamento, essa questão do efeito colateral, da libido, da impotência, ainda que seja, sei lá, 1%, parou, volta. Mas a pessoa não pode parar. Não pode parar. Não, mas aí porque aí a pessoa tem que pesar, né? O que é mais importante, o cabelo, né? De repente, se ela não tem um relacionamento estável... Normalmente, a impotência acontece mais em pessoas que não têm relacionamento estável, né? Porque, assim, fica naquela ansiedade com uma pessoa nova e tal, e não funciona o negócio, né? Então, tem que ver isso também. E também a questão de se vai ter gravidez, por exemplo. Se tem alguma suspeita de problema de fertilidade, se é um casal que está com dificuldade em engravidar... A gente nem inicia a finasterida, dutasterida no início. Então, primeiro vai ter seu filho. Homem também? Pro homem também, porque... porque nós falamos das mulheres, tá? A mulher não pode tomar de jeito nenhum. Mas tem a ver pro homem, então, pro esperma? A mulher não pode tomar de jeito nenhum, porque dá uma malformação no bebê. Né? E até se recomenda da mulher não manipular comprimidos de finasterida, dutasterida do marido. Não mexer. É até isso? É indicado não manipular. Agora, o homem... pode ter algumas alterações de espermograma. Então, assim,
mas não suficientes para causar uma alteração de fertilidade, entendeu? Se o homem é normal já, se o seu espermograma é normal, se não tem nenhum problema de fertilidade. Agora, se ele é ali, porque hoje em dia tem muito homem que tem problema de fertilidade também, né? Porque não sei o que acontece na história da humanidade, que o espermograma dos homens tá ficando cada vez mais ruim, assim, né? Cada vez mais ruim. Não sei se produtos ambientais, enfim, muita coisa. Mas a ruim... qualidade do espermatozoide, do espermograma. Realmente de dificuldade de gravidez mesmo, de qualidade de fecundar. Então, hoje ele não é um esperma... Sei lá, em 1500 talvez seja melhor do que hoje, entendeu? Você jura? Assim, a capacidade do esperma reprodutiva. Bom no sentido de reprodutiva. Acho toxinas ambientais, sei lá, coisas de poluição, estresse. A gente nota realmente que hoje em dia existe uma questão de escolha de ter filho ou não ter filho, mas independente disso... Parece que os casais têm menos filho mesmo que não cuidar. Vamos assim, não vou cuidar, não vou tomar nenhum anticonceptivo, etc, etc. Antigamente a pessoa tinha 5, 6, 7, 8, 10 filhos. Que não tinha anticoncepcional, né? Não tinha televisão. Mas digamos que tira os anticoncepcionais, tira tudo. 2 casais, né? Um sei lá, de muitos anos atrás, põe lá um século lá para trás, e o outro casal de hoje. Os dois, digamos aí, no momento produtivo de reprodução. Sem pensar em limite de filhos. Parece que antigamente realmente reproduzia mais. Eu acho que sempre teve problemas de fertilidade, né? Isso é natural da humanidade, mas hoje é mais frequente. A qualidade do esperma, assim, do espermograma é diferente, né? Que coisa. E por que isso é importante? Porque se o homem está ali no limite, sabe? Naquele que não é bom, mas não é ruim, sabe? De repente ele tomou uma medicação que dá uma pioradinha, ele já entra na categoria que não vai engravidar, que vai ter dificuldade de gestação. Então, por isso que é importante a gente conversar com... você é casado? Você pretende ter filho? Como que é? Entendeu? É daqui 1 ano, daqui 2 anos, sabe? Em alguns casos, até o homem quer fazer um espermograma para ver como é que é, né? De repente, vale a pena, às vezes, fazer essa investigação, mas não é para todo mundo que a gente faz. Mas tem isso que é bom prestar atenção nos homens além. Mas é super reversível, assim, você para de tomar, já volta tudo ao normal. Né? Isso é importante. Mas se ele é ruim já, então às vezes não é legal fazer. Mas é isso que tem de efeito colateral da finasterida e do dutasterida. Você tem que conversa com o paciente. Você quer tomar? Ciente das coisas que podem acontecer, tá tudo bem, vai tomar, tem relacionamento já estável, casado, sei lá, namora há quanto tempo, tem filhos, não tem? Então entra tudo isso na conversa ali com o paciente, porque é ele que vai decidir o que ele... Hoje em dia a gente é assim, né? A gente conversa com o paciente e fala o que você quer, te apresenta as opções e nós vamos decidir junto o que você vai fazer. Tá certo, você traz a orientação. Agora, as mulheres, a questão do cabelo, eu acho que é muito diferente para os homens, né? A mulher, não sei se é uma questão cultural, eu não sei o que faz com que o cabelo seja tão... Uma mulher com uma calvície é mais impactante. Você pegar um homem careca, digamos um homem sem cabelo, você não tem o mesmo impacto de uma mulher, né? A mulher sem cabelo... Isso vem na nossa mente, né? Do padrão de beleza. Eu acho que né? Nos nossos padrões de beleza, tem uma mulher com cabelo, né? A gente, quando olha uma mulher sem cabelo, a gente, nossa, será que ela tá doente, né? Remete, às vezes, até a um câncer, até uma quimioterapia, né? Exatamente. Isso tudo tá na nossa cabeça, né? E é legal a gente também conversar disso, porque às vezes a pessoa tem uma doença que ela não vai ter cabelo mesmo, né? E a gente também não pode também... ter um preconceito em relação a essa pessoa, né? Sim. Mas realmente, isso da imagem da mulher e o cabelo estão muito relacionados, tá, né? Muito. E o homem, agora eu te pergunto, o homem já é diferente, né? Porque o homem tem inúmeras situações. Tem meninos novos que raspam a cabeça, né? Tem aquele homem também que não é calvo total, mas que resolve passar maquininha, ficar aquela cara meio Bruce Willis. Enfim... Qual é o homem? O homem tem esses privilégios, né? De aparência, né? Ele tem esses privilégios, assim. Mas qual é o homem que mais busca um tratamento? Não sei se é possível você me responder isso, né? O perfil, assim? O perfil. É o homem solteiro?
É a vaidade, é o homem que tem essa coisa de estar belo aí na situação de estar sozinho. Porque você começou a falar de negócio de filho, de engravidar, e eu comecei a pensar nisso. Eu falei, gente, qual será que é o homem? A mulher tem isso que nós comentamos agora. Agora e o homem? Seria bom fazer um estudo pra gente fazer um levantamento estatístico disso. Eu posso falar da minha impressão do consultório, que pode não ser a verdadeira, porque esse negócio de falar assim, a minha experiência pessoal às vezes não é a real, né? Mas o que eu percebo, assim, cada vez mais pacientes jovens, então a maioria dos jovens, adolescentes, eles se preocupam muito em manter o cabelo. Então não tem um padrão, é todo mundo, entendeu? Raro um ou outro que não se importa com o cabelo, porque essa geração nova quer preservar o cabelo. Na geração aí intermediária, dos seus 30, 40, é que tá aquela calvície ainda meia boca, né? Então aquele cara que às vezes ele fala assim, tudo bem, eu ainda tenho cabelo, sabe? E aí não se preocupa em tratar, e aí realmente vai pro fundo do poço. E perde o cabelo e acabou. E tem uns caras que ficam assim, eu quero reverter esse processo. Eu acho que o ponto principal aí de homem 30, 40, que é esse ponto de você não deixar realmente progredir a calvície. Porque depois não tem volta, né? Perdeu demais, não tem volta. E eu percebo também mulheres, as esposas, que se incomodam com a calvície dos homens. Às vezes nem é o homem que fala, não sei se ele é tímido. Não é tímido, né? Às vezes, pro homem, um homem mais velho também, ele fica meio, com medo de falar coisas estéticas. Eu percebo isso também, né? Uma coisa antiga, isso é né? frescura, né? E a mulher fala, não tem como tratar o cabelo dele? Isso já é um homem um pouco mais, de uma idade um pouco maior, depois dos 40, 45, 50, já percebe essa preocupação da mulher. Então, essa é a minha impressão desse padrão, assim. Seria legal fazer um estudo disso, né? Porque eu fiquei pensando nisso. Qual assim, né? Lógico que tem de tudo, mas de uma maneira geral, assim, o que mais move um homem a querer cuidar da calvície? É a aparência. É a aparência, né? Porque, de repente, por exemplo, se o homem tem essa questão do medo, dessa questão toda, da impotência, da libido, poxa, é uma coisa bem relevante, né? Mas eu percebo que o homem que tem essa preocupação é mais relacionado à libido e à impotência. O cabelo, para ele, não... A libido e a impotência tem mais relevância do que o cabelo. Do que o cabelo, né? Porque se for vaidade, para buscar um parceiro, uma parceira, poxa vida, eu quero estar belo para ter alguém, para atrair o outro. Mas o que adianta eu atrair o outro se... finalmente eu vou ter algum certo problema. Independente de uso dessas medicações, o consumo de medicações para impotência sexual aumentou demais, né? Demais, assim, porque tadalafila, essas medicações para impotência. O homem hoje em dia ele é preocupado em ter performance sexual, entendeu? Assim, no relacionamento, isso é muito importante para o homem. E isso é uma questão meio que cultural, assim, né? De virilidade e tal. Eu sou homem, entendeu? Tem muito isso. Então, quando você entra nesse aspecto de alguma medicação que possa interferir nisso, eu acho que a maioria que eu vejo, se você conversa bem, que já vem com essa pré-ideia, assim, eles optam por não tomar. Agora, uma pessoa que é mais cabeça fresca, tranquilo, que nunca teve problema que é mais seguro, assim, em relação aos relacionamentos e tudo bem, aí opta por tomar e fala, comigo não vai acontecer, sabe? Você vê esses dois perfis de homem que procuram um tratamento, assim. Agora, esse percentual, né, que eles trazem aí, que pode vir a dar problema, é um percentual pequeno. É pequeno. Pequeno quanto? Em torno de 1 a 2%, no máximo 3%. É baixo, assim. É baixo. Só que é engraçado, quando você tem estudo ao contrário, né? Que você engana o paciente, dá medicação falando que vai fazer bem e tal, e às vezes faz bem, entendeu? Então, se você engana o paciente, esse percentual, ele diminui, né? Diminui. Então, tem muito... Tanto é que você dá placebo, que não tem nada, tem farinha, tem amido no comprimido, e a pessoa tem impotência. Porque você falou que a pessoa não sabe se ela está tomando medicamento ou placebo, né? E nossa, que pode ter medicamento, aí tem impotência, entendeu? Só de você sugerir que pode... Gente, pode ter muito algum problema. louco isso, né? Nosso assunto é calvície, mas qualquer dia a gente vai falar da mente humana, né? Meu Deus do céu! Como a pessoa põe na cabeça que vai ter Por e isso aí que todo estudo tem placebo.
Todo estudo com medicamento tem placebo, porque você tem... sei lá, vou tratar depressão, por exemplo. E aí eu vou dar uma medicação antidepressiva e será que porque só de eu falar que eu vou dar uma medicação para a pessoa pode melhorar só disso, de eu falar que aquela medicação vai fazer bem para ela. Eu dou um placebo que não tem nada, tem amido ali, tem farinha, sei lá, e só de eu falar que, olha, essa medicação pode ser boa para você, entendeu? Ela toma e fica bem. Então, como se prova que o medicamento funciona? Quando ele é comparado com o placebo. Então, quando ele é comparado com... Que eu dei também... É a mesma cor o comprimido, é o mesmo desenhinho. Tudo igual. Tudo igual. E o médico, o pesquisador que faz, nem ele sabe também, né? Porque também não pode dar que ele vai dar diferente para a pessoa. Entendeu? Então, nem ele sabe. Ele também não sabe. Não sabe. É cego, né, que a gente fala, né? Que um estudo legal, cego, ninguém né? sabe. Nem ele, nem o paciente sabe. Então, toma a medicação ou o placebo e aí depois abre-se, aí sabe quem tomou medicação, quem tomou placebo, em quem fez efeito, em quem não fez, e aí compara. É aí que se faz a comparação. A comparação. Agora, vamos falar do, assim, perdeu o cabelo, resolvi fazer implante, né? Que a gente até mencionou um pouquinho ali para trás. Como é que é essa questão do implante? Porque você vai tirar ali, né, de uma região onde existe o cabelo, que você até explicou aqui pra gente, e trazer para frente, para entrada. Enfim. Mas o cabelo continua caindo, né? E como é que é isso? Você chegou assim até a mencionar aqui nos bastidores pra gente que também existem aí tratamentos e preparação para um preparo para o implante ficar melhor. Como Então, assim, é que é isso? Então, se retira da região que não tem lá a enzima que faz cair o cabelo, então um cabelo que não vai ter esse processo de calvície ao longo do tempo, e se joga para frente. E hoje as técnicas são altamente naturais, né? Não fica aquele cabelo de boneca, né? Não fica. Aquele xuxinho, não assim, fica super natural. Se faz um degradê, uma linha ali, fica muito, muito bem feito. Os profissionais hoje que fazem implantes são verdadeiros artistas e fica muito bem feito. A questão existe cabelo suficiente de eu jogar daqui para frente, né? Porque se ele tem pouco cabelo aqui, eu não consigo uma área de cobertura. Se ele tem perdeu muito cabelo, eu não consigo cobrir aquilo, né? Porque você vai tirar de um lugar e cobrir o outro. Coisa. Então, assim, o ideal são áreas menores, você vai ter um implante melhor, né? E um paciente que esteja em tratamento para calvície também, porque não adianta eu implantar, porque esse cabelo que eu coloco aqui na frente, ele não vai cair mais, né? Porque ele não tem enzima, ele não vai cair. Mas o que ainda tem aqui na frente, ele vai continuar o processo se eu não tratar. Então, o ideal é iniciar um tratamento antes do paciente, antes dele ir para o implante. Então, ele vai ficar com o cabelo melhor, um cabelo já tratado, toda a região do couro cabeludo com o cabelo mais saudável. E aí aí o médico vai fazer o implante. E aí, o que você diz é tratar essa região. Tratar tudo, né? Porque aí vai tomar medicação, ou vai fazer a aplicação de medicação local, ou vai tomar minoxidil ou passar minoxidil, para o cabelo como um todo ficar melhor. Ele vai ficar um cabelo geral melhor. E você vai jogar o cabelo daqui para frente e aí vai ficar todo um resultado melhor. E manter esse tratamento também. Que não adianta só você fazer implante se você não continua tratando. Porque aquele cabelo continua ali. Eu acho que isso aí é super importante falar, porque normalmente quem faz implante acha que resolveu o problema e tchau. O paciente, né? O paciente, O paciente fala, não, fiz o implante, acabou, resolvi meu problema. E tchau. E pensa num assim. jardim que você tem uma graminha lá, tá? Você tem um quadradinho de graminha, só que aquela graminha, se você tirar ela dali, ali não vai crescer mais graminha. A que você tirar não cresce mais, tá? Então você vai tirar a graminha daquele lugar e colocar a graminha em outro lugar, do lado, onde não tem graminha. Então você espalhou a graminha. É isso que acontece no implante. Você vai espalhar a graminha e não vai nascer mais graminha. Se você não continuar regando, se você colocando adubo, não adianta. A graminha vai morrer, entendeu? As graminhas que estão ali na lateral. A grama que você coloca no outro lugar, ela tem a mesma característica, só que onde você colocou ali é diferente. Então, continua morrendo se você não trata, se você não aduba, entendeu? Então, esse que é o processo. Porque tem muita gente que não, acabou e acabou, não vou tratar mais. Resolvido. Aquele que você colocou, ok, ele vai continuar ali para sempre. Mas os da lateral, o resto que tem ainda o processo de calvície, eles vão progredir para calvície e vai sobrar só aqueles que você implantou, né? Agora,
A gente falou de idade, né? Que os meninos mais jovens. Eu acho que a busca, assim, por resolver questões de calvície de homem e mulher, do jeito que os tratamentos são muito diferentes, eu acho que a busca por um tratamento, as razões também são muito diferentes, né? Foi conforme a gente falou, a mulher é um impacto muito diferente do homem. E quando a gente fala dos homens, você mencionou os meninos, os homens de 30, os homens acima de 50. E hoje a longevidade está aí, as pessoas vivem muito, né? E acontece, por exemplo, de homens, sei lá, acima de 60 anos, falar, resolvi, tô com mais de 60, mas quero resolver esse assunto aqui que eu nunca cuidei. Existe esse paciente? Aí tem dois aspectos, porque a partir dos 60, né, principalmente no homem e mulher, né, o homem ele parece que ele envelhece um pouco mais lento, né, porque a queda das... Não é que ele envelhece mais lento, a aparência, né? Envelhece também. A testosterona ela vai tendo uma queda mais lenta, né? Mais progressiva, assim. Na mulher não tem a menopausa, bum, cai de uma vez, né? Então o homem ele vai ter um processo de alopecia senil, que a gente chama, que é uma alopecia relacionada ao envelhecimento e não à calvície tradicional masculina, a partir dos 60, 70. Que aí é um outro processo, é um processo de envelhecimento mesmo, de degeneração do folículo e morte do folículo pelo envelhecimento, né? Então a gente tem que avaliar o que é calvície que ele teve e o que vai ser agora de processo de envelhecimento, né? Então a gente vai conseguir manter, melhorar o cabelo, deixar o cabelo dele mais saudável até o final da vida, mas não vai ser como um paciente que sempre tratou, né? Você não vai conseguir fazer aquele paciente que perdeu o cabelo ao longo de toda a vida voltar, né? Não tem um negócio de rebobinar. Nossa, rebobinar é muito antigo, né? Quem fala rebobinar, né? Rebobinar da sua idade. Nossa, vai voltando. Não tem como, né? Não tem como, né? Então aí vai entrar esse processo de envelhecimento também do homem. Na mulher também, né? Tem esse processo de envelhecimento. Então, o processo de envelhecimento do cabelo envelhece, né? Ele vai ficando branco, ele vai ficando mais duro, ele vai mudando a textura, né? E também ele morre, né? Morre o folículo ali e acabou, né? Bom, adorei. Bom demais. A gente acho que hoje trouxe um tema aí que aborda muitas idades, né? Eu acho que quem ouvir aí o nosso podcast vai... meninos, homens maduros, mulheres. A gente acabou abrangendo aí um tema que atinge todo mundo. E a dica, o que você diria aí para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo? Qual que é a dica importante? Eu acho que o importante é começar a identificar se você tem qualquer tendência a calvície, ou calvície inicial, o mais precoce possível. Que quando você começar a tratar com uma idade menor e assim com bastante cabelo, a chance de você ter mais cabelo durante a vida é maior do que quem deixou para tratar muito lá na frente. Então assim, identificar precocemente e tratar precocemente, você vai ter mais cabelo durante a vida. Para quem se importa em ter cabelo, né? Porque tem gente que não se importa e tudo bem, né? Mas é a minoria. Eu acho que a maioria se importa com o cabelo, acho que né? sim. Tem muita gente que diz que não, mas é aquela coisa das uvas estão verdes. Eu não ligo, mas liga, no fundo liga. Mas é isso aí, é cuidar desde sempre. Sempre que a gente fala de saúde, acho que o mais importante, melhor cuidar da saúde do que cuidar da doença. Então, o recado no caso da calvície, é a mesma coisa. O mais cedo possível, né? Identificou, mas ainda mais se você tem pais calvos, né? A mãe ou o pai calvo, o mais cedo possível já iniciar um acompanhamento, já fazer uma prevenção ou até já iniciar um tratamento mesmo. Mais uma vez, um prazer estar com você, trazendo tanta coisa boa. É o nosso quadro Saúde para você.